Bem, pessoal, estamos iniciando o nosso curso preparatório para a prova da Escola de Especialistas da Aeronáutica. E o primeiro tópico contido no edital fala sobre artigos ou articles em inglês. Eu começo lembrando que o estudo dos artigos em inglês é muito mais acessível do que na língua portuguesa. Enquanto no nosso idioma nós temos 8 partículas que classificamos como artigos, em inglês nós temos menos da metade. Temos apenas 3 artigos. Um artigo definido, e eu peço que você acompanhe no slide, a gente só tem um único artigo definido, que é o artigo definido the, e 2 artigos indefinidos, o a e o an, totalizando, como vocês perceberam, 3 artigos, tá? O artigo definido de, sozinho, ele consegue dar conta dos 4 artigos definidos da língua portuguesa, o, a, os, as. Enquanto os artigos indefinidos, a e an, eles são ambos traduzidos da mesma forma, um ou uma, não havendo artigos indefinidos no plural. Nós vamos começar o nosso estudo falando sobre o artigo definido de. Ele compreende 8 aplicações básicas que eu preciso muito que vocês saibam listar numa situação de prova. Então vamos a elas, tá? Uma por uma vamos analisar todas as aplicações desse artigo na língua inglesa. Vamos começar falando sobre o uso do artigo definido de antes de substantivos tomados no sentido específico da palavra. Deixa eu explicar melhor para você, tá? Um mesmo substantivo em inglês, ele pode ou não vir precedido pelo artigo definido. Depende da maneira como você o emprega. Então, observem o substantivo que eu trouxe para a nossa análise. A palavra gold. Todo mundo sabe que gold significa ouro. Essa palavrinha ouro, em inglês gold, ela pode ou não vir precedida por um artigo. O que vai definir, Daniel, a utilização ou não do artigo? A maneira como você está trabalhando com esse substantivo. Se você estiver trabalhando com ele de uma forma genérica, geral, não há necessidade do uso do artigo. Porém, se você estiver trabalhando de forma específica, delimitando o substantivo, aí sim você vai precisar usar o artigo definido de. Acompanhem esses exemplos. Eu chego para vocês e digo assim, ó. Ouro é um metal precioso. Eu pergunto, eu especifiquei de que tipo de ouro eu estou falando? Eu disse que era ouro 18 quilates, ouro 24 quilates, ouro branco. Não, eu disse apenas ouro é um metal precioso. Nesse caso, o substantivo gold, ele foi tomado no sentido geral da palavra. E quando isso acontece, não há necessidade do uso do artigo definido antes dele. Uma observação importante, algo pertinente. Sempre que você estiver trabalhando com questões envolvendo o uso ou não do artigo definido, é muito provável que o examinador sinalize a omissão do artigo definido ou com um tracinho ou com aquela bolinha cortada, que é o símbolo de elemento vazio. Então, quando você estiver analisando as alternativas de uma questão sobre esse conteúdo e perceber um vazio, você já sabe que nós estamos dizendo que ali não cabe o uso do artigo definido, tudo bem? Agora, veja um exemplo de baixo. Olha a diferença. The gold of my watch is cheap. O ouro do meu relógio é barato. Perceberam a diferença de como eu trabalhei com o substantivo gold na frase de baixo e como eu trabalhei com esse mesmo substantivo na frase de cima? Tem diferença, não tem? Aqui eu peguei no sentido geral a palavra, já aqui eu delimitei, eu especifiquei, eu defini, por isso a necessidade do uso do artigo definido. Ficou claro para você? Posso passar para a segunda aplicação? Então vamos a ela. Usaremos o artigo definido de antes de sobrenomes no plural indicando os membros de uma família. Gente, muita atenção. Não se utiliza artigo definido antes de nome de pessoa em inglês. Eu não devo dizer The Daniel is my English teacher. O Daniel é meu professor de inglês. Não digam The Daniel, digam apenas Daniel is my English teacher. Por quê, Daniel? Ora, parem para pensar junto comigo. O que o nome de uma pessoa faz com essa pessoa? Define quem ela é. Para que você vai usar um artigo definido para definir algo que já foi suficientemente definido pelo próprio nome? Entenderam o raciocínio? Então, repito, não devemos utilizar o artigo definido antes de nomes de pessoas. Existe uma exceção que constitui a segunda regra que nós estamos estudando. Qual é a exceção?
Nomes de pessoas eu não uso, mas sobrenomes eu posso usar, desde que esse sobrenome esteja no plural, no singular não interessa, e se esse sobrenome no plural estiver indicando os membros de uma família. É por isso que existe um seriado que está há quase 3 décadas no ar, chamado originalmente de The Simpsons. Simpson é um sobrenome muito comum nos Estados Unidos e é singular. Se eu coloco um Szinho no final, eu transporto esse substantivo para o plural para indicar os 5 membros daquela família que faz parte do desenho animado. Então eu digo The Simpsons. Entenderam a diferença? Da mesma forma que eu posso dizer The Smiths, The Browns, The Kennedys, porque eu estou pegando os sobrenomes, eu estou jogando esses sobrenomes para o plural para indicar os membros de cada uma dessas famílias. Vocês entenderam quando é que a gente vai utilizar o artigo definido antes de sobrenomes? Então, muito cuidado, tá? A gente só deve fazer uso do artigo definido nessa situação se o sobrenome estiver no plural indicando os membros da família. Vamos para a terceira aplicação? A terceira aplicação é muito cobrada em situação de prova, então fique super atento a essa terceira dica, tá? Não se deve utilizar artigo definido antes de nomes de países em geral. Então, você não diz the Brazil, você não diz the Mexico, você não diz the France, você também não diz the Japan, porém, se o nome do país estiver no plural, aí você pode utilizar o artigo definido. Olha que curioso. Então, eu não posso dizer the Brazil, não posso, mas eu posso dizer the United States. Eu não posso dizer the Mexico, mas eu posso dizer the Netherlands, que é o nome da Holanda em inglês. Eu não posso dizer the France, mas eu posso dizer the Philippines. Perceberam? Se o nome do país estiver no plural, aí sim, você pode usar o artigo definido antes do nome desse país. Daniel, existe alguma exceção? Porque eu já me lembro de ter visto o artigo definido de antes de nomes de países no singular. Existe sim. Na verdade, existem 2 exceções que eu quero que vocês gravem. A primeira é Reino Unido. Daniel, por que a gente pode dizer the United Kingdom? Por que eu posso usar o artigo definido antes de United Kingdom, Reino Unido? Por uma razão muito simples. O Reino Unido, gente, ele é um conjunto de vários outros países. Então eu tenho Irlanda, País de Gales, Inglaterra, Escócia. Essas 4 nações constituem juntas o Reino Unido. Deu para entender? Então, como eu estou fazendo referência a vários países, eu posso dizer the United Kingdom. Outro exemplo que eu também faço questão que você memorize. Esse exemplo faz alusão a um país que não existe mais, mas historicamente a gente estuda esse país, que é a União Soviética. Então você vai dizer the Soviet Union. Se você puxar pela memória, você vai lembrar que a sigla da União Soviética era URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O que isso significa na prática? Que eram várias repúblicas, eram vários países. Por isso, o uso do artigo definido de também se justifica nesse caso. Terminou a análise de países? Prestem muita atenção ao que eu vou dizer agora. Cidades, estados, continentes, bairros, não se utiliza artigo definido, com raríssimas exceções. Vou repetir. Cidades, você não deve dizer the New York. Não diga, tá errado. Não fale the New York, fale apenas New York, certo? Continentes, você não vai dizer the South America, você vai dizer apenas South America, sem um artigo, tá? Bairros, você não vai dizer the Brooklyn, você vai dizer apenas Brooklyn, certo? Como eu disse, existem exceções. Por exemplo, tem um bairro de Nova York que é the Bronx. Aí você usa o artigo, mas sabem por quê? Porque esse bairro, ele nasceu às margens de um rio. E a gente vai ver na 4ª aplicação que quando a gente faz referência a rios, a gente utiliza o artigo definido de. Nunca vi essa exceção ser cobrada em nenhuma prova até hoje, ok? E também se eu estiver fazendo referência a estados, eu não vou usar o artigo. Então você não fala the Massachusetts, você fala apenas Massachusetts. Entenderam? Então apenas nomes de países no plural. A 4ª regrinha é a mais trabalhosa para vocês. Por quê? Vai exigir que vocês memorizem uma série de aplicações. Então vamos lá. Usaremos o artigo definido de antes de nomes de rios, mares, oceanos, desertos e cadeias de montanhas. Então, rios, the Amazon River, the Mississippi River. Mares, the Red Sea, o Mar Vermelho. Oceano, the Atlantic Ocean, the Pacific Ocean. Deserto, the Atacama Desert, o deserto do Atacama.
Quando chega em montanhas, é que eu peço que você fique um pouco mais atento. Se eu falar apenas da montanha isoladamente, por exemplo, Everest, não há necessidade do uso do artigo definido de. Porém, se eu estiver fazendo referência à cordilheira, à cadeia de montanhas, aí sim eu precisarei usar o artigo definido de. Então vamos lá. O Everest, ele faz parte de uma cordilheira chamada Himalaia. Então em inglês, escutem, eu vou dizer the Himalayas. Entenderam? Ó, the Himalayas. Mas o Everest, sem o artigo. Tudo bem? Aqui eu trouxe uma cadeia de montanhas da América do Norte, que vocês conhecem bem, the Rock Mountains, as montanhas rochosas. Então, como eu disse agora há pouco, essa quarta aplicação é que vai exigir um pouco mais de vocês, porque se vocês não conseguirem memorizar essas 5 aplicações dentro de uma só, provavelmente você vai sentir dificuldade numa situação de prova, então fique atento. A quinta aplicação, ela é de natureza conceitual, ela é mais teórica, então eu peço que vocês redobrem a atenção. Usaremos o artigo definido de antes de adjetivos substantivados. O que são adjetivos substantivados? Ora, seria muito confortável, muito cômodo da minha parte dizer para vocês tão somente o seguinte. Ora, adjetivo substantivado é aquele adjetivo que se comporta como um substantivo. Provavelmente isso não expandiria muito o seu conhecimento gramatical. Então, por favor, me acompanhem nessa explicação. Vamos imaginar que eu chego para vocês e digo assim, ó. Bill Gates is a rich man. Bill Gates é um homem rico. Se alguém te pedir a classificação desse rich, você vai dizer que é um adjetivo, mas não é substantivado. Por quê, Daniel? Porque esse adjetivo ele não está se comportando como substantivo. Ele está desempenhando o papel básico, a função primária de um adjetivo, que é atribuir qualidade ao substantivo. Agora, se eu disser para você, the rich must help the poor. Os ricos devem ajudar os pobres. Aí sim, a palavra rich, ela está funcionando como um adjetivo substantivado. Por quê? Porque eu estou usando the rich para designar uma classe de pessoas. Então vamos lá. O que é um adjetivo substantivo? É quando você pega um adjetivo qualquer, coloca antes dele o artigo definido de e você faz isso para poder designar uma classe de pessoas, um grupo de pessoas, entenderam? Então, por exemplo, conhecem aquele sistema de pontinhos em relevo que nós chamamos de Braille? Ele foi projetado para ajudar os cegos. Como que eu faço para dizer os cegos em inglês? Olha só, artigo definido de mais blind. Então, se te perguntarem a classificação do blind, você vai dizer sim que ele é um adjetivo substantivado, ok? Mais um exemplo, the homeless. Os desabrigados. Uma coisa que eu chamo a atenção de vocês, eu espero que vocês tenham se perguntado isso. Por que o Daniel traduziu como os ricos, os cegos, os desabrigados, se essas palavrinhas no final elas não têm um S? Porque adjetivo em inglês é invariável, não interessa se ele é substantivado ou não. Todo e qualquer adjetivo em inglês não possui variação nem de gênero nem de número. Não existe singular e plural de adjetivos, não existe masculino e feminino de adjetivos. Por isso que eu vou dizer the rich e vou traduzir como os ricos, mesmo que ele não tenha um Szinho no final. No caso seria um ES porque termina em CH. Entenderam a quinta aplicação? Posso passar para a sexta? Usaremos o artigo definido de antes de adjetivos flexionados para o grau superlativo. Daniel, como que eu faço para reconhecer o grau superlativo em inglês? Claro que nós teremos uma aula especificamente para falar sobre o grau superlativo. É apenas uma antecipação. O superlativo, em geral, ele é caracterizado por duas partículas. Ou o est, EST, que você agrega, adiciona ao adjetivo quando ele tem até 6 letras, quando o adjetivo é curto, monossílabo ou dissílabo, ou a partícula most, quando o adjetivo é longo, 7 letras em diante, os trissílabos e os polissílabos, ok? Então vamos lá, ó. Fast, vou começar pelo fast, daqui a pouco eu volto pro best. Fast é um adjetivo que tem 4 letras, é um adjetivo monossilábico. Se eu quiser dizer que Usain Bolt é o homem mais rico do... Desculpa, gente, o homem mais rápido do mundo, eu vou dizer Usain Bolt is the fastest man in the world.
Entenderam por que eu disse the fastest? Para dizer que ele é o mais de todos, especificamente o mais rápido de todos. Agora, se eu quiser dizer que o Brasil é o país mais importante da América do Sul, Brasil is the most important country in South America. Por que eu disse most important? Porque important é um adjetivo longo, ultrapassa aquele limite estabelecido de 6 letras. Se é um adjetivo longo, você vai trabalhar com o most. E o best? O best é uma forma irregular do adjetivo good. O que interessa pra gente é que ele termina em EST, que é justamente a marca registrada do grau superlativo, ok? Vamos para a 7ª aplicação do artigo definido de. Muito cuidado com ela. Usaremos o artigo definido antes de substantivos que são considerados únicos em sua espécie. O que são substantivos únicos? São aqueles que podem existir dezenas, centenas, milhares, milhões ou até mesmo bilhões deles. Mas pra gente é como se só existisse um. Daniel, não entendi nada. Dá um exemplo. Sol. O Sol é uma estrela. Como o Sol, existem bilhões e bilhões de sóis espalhados no universo. Mas quando a gente pensa no Sol, a gente pensa no nosso Sol, o Sol. Então, the Sun. Pelo mesmo raciocínio, Lua. Existem dezenas de satélites naturais no sistema solar que são chamados de Lua. Mas pra gente é como se só existisse a Lua, the Moon. Mesmo raciocínio para world, mundo. O físico Stephen Hawking dizia antes de morrer que existem milhões e milhões de mundos habitados no universo, mas pra gente é como se só existisse um mundo. Deu para entender? Então é isso que a gente chama de substantivos considerados únicos em sua espécie. E para fechar, o artigo definido de, que vai ser utilizado antes de nomes de instrumentos musicais, quando você estiver fazendo referência à capacidade que alguém tem de tocá-los. Então, violin, the violin. Piano, the piano. Drums, the drums. É importante você perceber que na língua portuguesa a gente não vai usar o artigo definido antes de nomes de instrumentos musicais. Em português, no nosso idioma, eu vou dizer ela toca piano. Em inglês, eu vou dizer, reparem, she plays the piano. Deu para entender? He plays the violin. They play the drums. Com isso, a gente encerra a 8ª e última aplicação do artigo definido de. Estamos prontos para passar para a análise dos artigos indefinidos. Em inglês, existem apenas 2 artigos indefinidos, o a e o an. Como eu disse no início da aula, ambos devem ser traduzidos como um ou uma. Então, não existem os artigos uns e umas da língua portuguesa em inglês. Não existem. Daniel, se eu quiser dizer uns e umas usando o artigo, você não vai conseguir. Para você poder transmitir uma ideia similar, você necessita recorrer a outra classe gramatical de pronomes indefinidos. Aí a gente usaria algo equivalente ao nosso some em inglês, tudo bem? Então, por que é importante a gente saber que os artigos indefinidos, tanto a quanto o outro, que a gente ainda vai estudar o an, eles são traduzidos como um ou uma, porque você jamais pode colocar esses artigos antes de uma palavra no plural. Raciocinem comigo. Se a palavra está no plural, se ela ultrapassou a barreira de uma unidade, eu não posso usar um artigo indefinido que fica preso, confinado ao singular. Deu para entender? Então, quando que a gente vai utilizar o artigo indefinido a? São 4 aplicações, prestem muita atenção. A primeira delas, antes de palavras iniciadas por som consonantal. Quando você aprendeu esse conteúdo pela primeira vez, provavelmente, você puxando pela memória, deve lembrar que o professor disse, se a palavra começar com uma consoante, você vai usar o artigo indefinido a. Daqui para frente, eu quero que você aprimore esse conceito. Na verdade, não é se a palavra foi iniciada por uma consoante, é se ela for iniciada por um som de consoante. Daqui para frente eu vou chamar de som consonantal. Então, se a palavra foi iniciada por um som consonantal, você vai utilizar o artigo indefinido a. Daniel, não é a mesma coisa não? Não, porque existem consoantes que produzem sons vocálicos e existem vogais que emitem sons consonantais. Por isso que você tem que ter o cuidado de lembrar da fonética, ou seja, do sistema de sons da língua inglesa. Então eu posso dizer a man, a tiger, a book, porque essas 3 palavrinhas se iniciam por som consonantal. Nenhuma dúvida, nessa primeira aplicação é tranquila porque ela não difere muito do que você já sabia. Segunda aplicação, usaremos o artigo indefinido a antes de palavras iniciadas por H, quando esse H tem um som de R. É o que eu vou chamar daqui para frente de H pronunciado em inglês. Existem 2 formas de você
trabalhar com a letra H. Ela pode ter um som de R, por exemplo, na palavra cavalo, horse, na palavra casa, house. Mas esse H também pode ser mudo. Se for mudo, ó, honor, honest. Nesses dois casos, o H não tem o som de R. Se não tem o som de R, não tem o som consonantal. Então, você só vai utilizar o artigo indefinido A se as palavras forem iniciadas por um H pronunciado como se fosse um R. Então, eu vou dizer a hero, eu vou dizer também a horse, eu posso dizer a house, mas se a palavra foi iniciada por H mudo, nem pensar. Você usa o outro artigo que a gente vai estudar já já, que é o when, ok? Terceira aplicação do artigo indefinido A. Palavras iniciadas por U, EU e EW. Muito cuidado, desde que as palavras iniciadas por essas letrinhas produzam no seu início o som de I. Então, gente, ó, cuidado. Quando vocês batem o olho nessa terceira aplicação, vocês pensam, ué, mas U, EU e EW não são palavras iniciadas por vogais? São, é verdade, você tem razão. Acontece que quando você pronuncia tais palavras, pronuncia palavras iniciadas por essas letrinhas, você vai escutar um som de ir. Deixa eu pegar um exemplo. Universidade em inglês, a gente pronuncia não university, a gente pronuncia university. University. Deu para entender? Por que eu estou fazendo questão de comentar isso com vocês? Porque esse sonzinho que vocês estão ouvindo sair da minha boca, ó, na verdade vai ser representado foneticamente por um símbolo consonantal, por um som de consoante. Daniel, mas me parece ser um som vocálico. Parece, mas não é. Você tem que levar em consideração a fonética da palavra e não a escrita dela. Deu para entender? Então, palavras iniciadas por U, EU e EW, quando produzirem esse sonzinho de I, esse som é representado por um símbolo fonético e, portanto, nós vamos usar o artigo indefinido A. Então, você diz a university, você diz a European, você diz a EU, tá? Uma universidade, um europeu, uma ovelha. Só que tem um probleminha. Qual é o problema, tá? Você pensa assim, Daniel, tá muito difícil isso. Eu vou memorizar de outra maneira. Como? Eu vou pensar assim, se a palavra começar com o EU e EW, eu vou utilizar o artigo indefinido A e não vou pensar muito sobre a questão. Por favor, não faça isso. Deixa eu pegar um exemplo de uma palavra iniciada por U, mas que não tem o som I que nós estamos buscando. É a palavra umbrella. Umbrella, ó, tem um som de A nasalizado, ó. Umbrella. Deu para perceber? Nesse caso, você não usa o A, você vai usar o artigo indefinido N, que a gente vai estudar já já. Deu para entender? Então, não é toda palavra que começa com U. É uma palavra iniciada por U. Quando você pronuncia, tem som de I. Combinados? Quarta e última aplicação para a gente fechar o artigo indefinido A. Antes de palavras iniciadas por on. Pode parecer estranho para vocês dizer que eu vou usar o artigo indefinido A antes de palavras iniciadas por on. Por duas razões. A significa um e o on é o numeral cardinal 1. Então, parece não fazer sentido você colocar um depois do outro. Além disso, o on começa com O. E você pensa, ué, mas O não é vogal? Aí é que está o problema. Por mais que o O seja uma vogal, quando você pronuncia palavras iniciadas por on, em geral, são palavras formadas por adjetivos compostos, ó, como essas aqui. Esse O também tem um som consonantal. Se você pesquisar em um dicionário, seja ele impresso ou online, você vai ver que o símbolo fonético é um W. E esse W é consonantal. Por isso que você vai dizer a $1 bill, uma cédula de $1. A one-way street, uma rua de mão única. A one-story house, uma casa de um pavimento. Vocês entenderam? Então, palavras iniciadas por on, nós vamos usar também o artigo indefinido A. Bem rapidinho, vamos estudar agora os artigos indefinidos. Desculpa, o segundo artigo indefinido, que é o when. São só 3 aplicações. Antes de palavras iniciadas por som vocálico, para fazer oposição ao artigo indefinido A, que é é colocado antes de palavras iniciadas por som de consoante. Então, você diz an engineer, um engenheiro, an ox, um boi, an apple, uma maçã. Por quê? Porque são palavras claramente iniciadas
por som vocálico, tá? Então eu não vou perder muito tempo com essa primeira aplicação porque ela já ficou bem assimilada por você. Já a segunda aplicação, lembra que eu falei do H? Que existem dois tipos, tem o H que é pronunciado como se fosse um R, tem o H que é mudo, pois se o H for mudo, quem assume a pronúncia da palavra é a vogal que vem depois desse H. Por isso que a gente deve dizer an honest man, ou se você quiser emendar, an honest man, que é como em geral eles pronunciam, tá? Ó, esse H de honest, esse H é mudo, por isso que o N vai se combinar com o O, que vem depois desse H que não existe. Tudo bem? Então, an honor, se eu disser foi uma honra conhecer vocês, it was an honor. Deu para entender? An hour, hour é a palavra hora, e hora em inglês também é iniciado por H mudo, por isso que a gente usa o artigo indefinido N. E para fechar o estudo do artigo indefinido N, ficou faltando falar apenas sobre a terceira aplicação dele, que parece confusa, mas na verdade é muito simples. Usaremos o artigo indefinido N antes de palavras iniciadas por consoantes, que quando pronunciadas de forma isolada, elas possuem um som vocálico. Então vamos lá, com muita calma para vocês entenderem o enunciado dessa aplicação, tá? Eu tenho palavras em inglês que começam por consoante, ponto. Acontece que essa consoante, quando ela é pronunciada, ela fica à parte do restante da palavra. E ao pronunciar a consoante isoladamente, ela vai gerar um som vocálico. Posso dar um exemplo para ilustrar? Raio-x. Raio-x em inglês é X-ray, X-ray. Eu pergunto a vocês, X é consoante, não é? Ninguém discute isso. Mas quando eu pronuncio o X de raio-x, o X fica isolado. E ao fazer a pronúncia em inglês, ó, X é um som vocálico. Por isso você vai dizer an X-ray. A mesma coisa vale, a mesma aplicação também se encontra aqui, ó. Um pedido internacional de socorro, SOS. S é consoante, mas da forma como é pronunciada na palavra SOS, ó, SOS, esse S também produz um som vocálico. Por último, uma estação de FM, FM station, F é uma consoante, mas quando você pronuncia separadamente, produz um som vocálico, ok? Então, com isso, a gente fecha as aplicações dos artigos. Lembrando, são 8 aplicações para o artigo definido D, 4 aplicações para o artigo indefinido A e 3 aplicações para o artigo indefinido N. Agora chegou a hora de colocar em prática o conhecimento teórico adquirido nessa aula. Bem, pessoal, chegou a hora de colocar em prática o conhecimento teórico adquirido nos slides anteriores. Lembrando que todas as questões que nós resolveremos são questões da prova da Escola de Especialistas da Aeronáutica, da EA, para que o nosso conteúdo fique mais focado, para que você tenha uma preparação mais direcionada para a prova, tá bom? Então, nessa primeira questão da EA de 2008, o enunciado diz, acompanhe o comando da questão. Choose the alternative in which the definite article is used correctly. Me ajudem a traduzir. Escolha a alternativa na qual o artigo definido, veja que ele deixou bem claro que vai trabalhar nessa questão apenas com o the. Ele não vai trabalhar nem com a nem com n, ok? Escolha a alternativa na qual o artigo definido está usado corretamente. Então ele oferece para a gente 4 alternativas para que nós analisemos em qual delas o artigo foi empregado de acordo com as regras gramaticais estudadas. Vamos lá? No item A ele diz, the Brazilians are very friendly. Os brasileiros são muito cordiais, são muito amistosos. A pergunta que eu faço para vocês é, o artigo definido de foi utilizado de forma correta? A resposta de vocês deve ser não, Daniel. Por quê? Porque o substantivo Brazilians, ele não foi tomado no sentido específico da palavra. Ele foi empregado de uma forma geral, de uma maneira genérica. Eu não especifiquei de que tipo de brasileiros eu estou falando. Eu falei do povo brasileiro de uma maneira geral. Nesse caso, não há necessidade do uso do artigo definido de. Então, a gente poderia descartar a alternativa A como sendo a possibilidade de resposta. Vamos agora analisar a letra B de bola, onde ele diz The old man is arriving right now. O homem idoso está chegando nesse exato momento. Percebam que o substantivo man veio acompanhado do adjetivo old. Então a gente pode dizer sim que houve um tipo de especificação. E
Obviamente, como você deve lembrar, a primeira regra de aplicação do artigo definido de faz referência justamente ao uso do artigo definido de antes de substantivos tomados no sentido específico da palavra. Então, a letra B é uma forte candidata para ser a nossa resposta a ser assinalada. Vamos analisar o item C. The spring is the season of flowers. A primavera é a estação, gravem essa palavra, season, estação das flores. Eu pergunto a vocês, vocês se lembram de ter me ouvido falando sobre o uso do artigo definido antes das estações do ano, dos nomes das estações do ano? Summer, verão, winter, inverno, spring, que está na letra C, primavera, fall, outono, lembrando que o outono em inglês recebe duas denominações, tá? Tem fall, que faz referência à queda das folhas, tá? E tem autumn, que é uma grafia mais semelhante, mais parecida com a língua portuguesa. O fato é que a gente não falou sobre o uso do artigo definido de antes de estações do ano. Então, eu já posso também eliminar a letra C. Vejamos a letra D. The New York is a very beautiful city. Vocês se lembram que a gente só pode usar o artigo definido de antes de países no plural? Então, vamos lá. Usamos o artigo definido de antes de países no plural. Porém, continentes não se usa o artigo definido de. Países no singular não se usa o artigo definido de. Estados, cidades e bairros, a gente também não vai usar o artigo definido de. Então, eu posso dizer que a letra D também é passível de ser eliminada. Ora, só sobrou como resposta correta a letra B de bola, que faz referência justamente à principal aplicação do artigo definido de no cenário da língua inglesa, ok? Posso passar para a próxima questão? Então, vamos lá. Na segunda questão, ele também traz, tá, uma questão da EA de 2009 e, novamente, ele aborda apenas o artigo definido. Se não, vejamos. According to the use of the definite article, choose the best alternative. De acordo com o uso do artigo definido, perceberam? Novamente, ele fez referência apenas a um dos três artigos, apenas, somente o artigo definido de. Escolha a melhor alternativa. Então, vamos fazer um procedimento semelhante ao da questão anterior. Lembrando que a gente precisa detectar a alternativa que traz o uso correto, o emprego adequado do artigo definido de. No item A, he is learning guitar and piano. Ele está aprendendo guitar, lembrando que guitar é um false friend, é um falso cognato, parece guitarra, mas na verdade é violão, tá? O que interessa é que você reconheça que estamos trabalhando com um instrumento musical. E piano, eu pergunto a vocês, o que foi que a gente estudou sobre artigo definido de antes de nomes de instrumentos musicais? Isso, puxe pela memória. Provavelmente você vai lembrar que a gente tem que usar sim, sempre que a gente estiver descrevendo a capacidade que alguém tem de tocar um instrumento musical. Então, só para deixar bem claro, o item A ficaria correto se ele estivesse grafado da seguinte forma: He is learning the guitar and the piano. Perceberam? Então, eu já posso eliminar o item A. Não é uma possibilidade viável de resposta, tá? Vamos para a letra B. The France is famous for its wine. A França é famosa pelo seu vinho. Lembram que eu disse agora há pouco no slide anterior, na primeira questão, que não se deve utilizar artigo definido de antes de nomes de países no singular? Por isso, é incorreto dizer the France. Você poderia dizer the Philippines. Você poderia também dizer the United States. Mas você não pode dizer the France, the Brazil, the Mexico. Então, a alternativa B está descartada. Vamos agora para a letra C, que diz: The biology is an important science. A biologia é uma ciência importante. Eu refaço a pergunta que eu fiz agora há pouco, que eu formulei na primeira questão. Vocês me ouviram falar alguma coisa sobre o uso do artigo definido de antes de disciplinas acadêmicas como biologia, química, física, matemática? Não se usa artigo definido de antes de nomes de matérias científicas, antes de nomes de disciplinas acadêmicas. Por isso que a resposta já pode ser considerada como correta a letra D. Mas eu não vou me dar por satisfeito
satisfeito. Eu preciso analisar o último item para ver se realmente o artigo definido foi usado da forma como nós estudamos. Então vamos lá. The Queen of England lives in London. A rainha da Inglaterra vive em Londres. Vocês perceberam que, de novo, a EA cobrou a primeira aplicação do artigo definido de usar o artigo antes de substantivos tomados no sentido específico da palavra. Olha só, a rainha da Inglaterra. Eu não estou falando de uma rainha qualquer. Rainhas existem muitas, mas eu estou especificando. E quando eu especifico, eu preciso do uso do artigo definido de. Só me permitam, por desencargo de consciência, chamar a atenção de vocês para 2 pontos ainda na letra D. Perceberam a ausência do artigo definido antes do nome da Inglaterra, porque nome de país no singular não se usa artigo definido. Acabamos de ver isso na letra B de bola. E London, não se usa artigo definido antes de nomes de cidades. Só existe uma única exceção. Eu só vi essa exceção ser cobrada uma única vez em prova de vestibular. E nem foi concurso militar, foi Universidade Estadual, aqui de Fortaleza, no Ceará. Então, a única exceção é Hague. Essa cidade, ela fica na Holanda, é a 3ª maior cidade do país, depois de Amsterdã e Roterdã, e é considerada a capital internacional do direito, porque lá fica o Tribunal Internacional Penal de Haia, que julga crimes praticados contra a humanidade, é uma corte internacional. Deu para entender? Então, a cidade de Haia é a única cidade do mundo em que você precisa usar o artigo definido de. Haia em português é H-A-I-A, em inglês é H-A-G-U-E, The Hague, anote aí, é a única exceção, uma cidade que requer a utilização do artigo definido de. Por isso que a resposta correta é a letra D de dado. Sigamos em frente. Na questão de número 3, a gente agora vai trabalhar com artigos indefinidos, tá? Primeiro enunciado da questão, select the alternative that best completes the dialogue. Selecione a alternativa que melhor completa o diálogo. Notem que nós temos uma interlocução, um diálogo entre 2 pessoas. O senhor O'Brien, que aqui está com o pronome de tratamento Mr. O'Brien, e o senhor Callas, que aqui de novo Mr. Callas, ok? Então vamos ao diálogo entre eles. O senhor O'Brien se apresenta e diz: Hi, I'm Paul O'Brien. Eu sou Paul O'Brien, ok? I'm from... Aí ele quer dizer que é de uma empresa de seguros. Em inglês, empresa de seguros é Insurance Company. Pra gente, o que interessa não é nem a tradução. Pra gente, o que interessa é que a palavra insurance, que é seguros em inglês, tá? Essa palavra, ela se inicia por um som vocálico, o que nos força a utilizar o artigo indefinido, lembram? And. Antes de palavras iniciadas por som vocálico, não usaremos o a, usaremos o and. Claro que existem exceções, tudo bem? Então, aqui, ó, na primeira lacuna, a gente já sabe que o artigo a ser utilizado, o artigo com o qual nós teremos que trabalhar é o artigo indefinido and. Vocês concordam que eu já posso, pelo menos, eliminar uma alternativa, que é a letra B de bola? Por quê? Porque ela traz como primeira opção de preenchimento das lacunas o artigo indefinido a. Então, eu já vou deixar de fora a letra B de bola. Aí o senhor O'Brien continua. Do you have, você tem, se dirigindo ao senhor Callas, você tem um nome do meio. Gente, uma observação importante, em inglês é muito comum as pessoas fazerem referência aos próprios nomes apenas com o primeiro nome e o último nome, first name e o last name. Só que a gente tem um segundo sobrenome que em inglês é chamado de middle name. É aquele que a gente coloca aqui no Brasil, tá? Antes do nome do pai, o sobrenome da mãe, ok? Então é o middle name. Então ele faz a pergunta, vamos imaginar que ele esteja preenchendo um formulário. Ele diz: você tem um nome do meio? Pronto, pra gente o que é que interessa? É que a palavra middle é diferente da palavra insurance. Enquanto a palavra insurance começa com um som vocálico, a palavra middle começa com um som consonantal. Daniel, por que isso é importante? Porque você já pode eliminar toda e qualquer alternativa que traga como segunda opção de preenchimento da lacuna o artigo indefinido and.
E aí, olha só, ficou fácil, né? A gente elimina a letra C de casa, a gente elimina a letra D de dado, a resposta correta automaticamente já é o item A. Mas é claro que eu não vou, de novo, parar por aqui. Eu preciso resolver até o fim. Então, vamos lá. Aí o senhor Callas responde. Detalhe, com as duas primeiras lacunas já matamos a questão. O senhor Callas responde, yes, my full name, meu nome completo, is Antônio Carreira Callas. Então, Antônio seria o first name, Carreira seria o que a gente chama de middle name e Callas seria last name, ok? Aí o senhor Brian diz, right, where do you live? Uma pergunta básica que a gente utiliza na língua inglesa. Onde você mora? Onde você reside, senhor Callas? Aí o senhor Callas responde, I live, eu moro, eu resido, em um apartamento. Aí ficou fácil, né? A palavra apartment é uma palavra iniciada por som vocálico, ó. Apartment. Por isso que a gente vai preencher a terceira lacuna com artigo indefinido in. Eu moro em um apartamento em São Colorado, ok? Aí o senhor Brian diz São Colorado, aí sim, seria o nosso, eu sei, eu vejo, como eles dizem, eu vejo, eu entendo, eu sei, ok? And what do you do for a living? Grave essa perguntinha. What do you do for a living é o equivalente ao nosso, o que você faz para viver? Como você ganha o seu sustento, ok? E o senhor Callas responde, I'm, tracinho, real estate agent. Deixa eu chamar a atenção, gente, tudo que eu estou fazendo agora é vocabulário, porque a questão já está respondida desde a segunda lacuna, tá bom? Então, deixa eu só fazer uma observação. Que profissão é essa? Real estate agent. Agent significa agente. Agente é uma palavra muito genérica, pode designar muita coisa. Porém, real estate, gravem essa expressão. Sempre que vocês encontrarem essa expressão por aí, eu quero que vocês lembrem imediatamente que nós estamos fazendo referência ao setor imobiliário, ao setor de imóveis, compra, venda, aluguel de imóveis. Então, real estate agent seria o agente imobiliário, que a gente chama aqui no Brasil de uma forma geral de corretor de imóveis, tá? Então, real é uma palavra iniciada por som consonantal, o que faz com que nós preenchemos essa lacuna com o artigo indefinido a. Resposta correta, portanto, letra A. Detalhe importante, tá? As duas primeiras questões a gente trabalhou apenas artigo definido. Essa terceira questão a gente trabalhou apenas com artigos indefinidos, o I e o N. E agora chegou a hora de misturar tudo. Vamos ver como é que vocês lidam com questões que envolvem todos os artigos mesclados. Então vamos lá. Questão da EA de 2013. Olha o comando da questão. Fill in the blanks with the correct articles. Preencha as lacunas com os artigos corretos, tá? Então, observem, foquem, concentrem na primeira lacuna. Olha só, year 1665. Year significa ano. Mesmo que você não soubesse, mesmo que você não dominasse esse vocábulo, dava para você deduzir pelo 1665, ok? Bom, o fato é o seguinte, se eu estou fazendo referência a um ano e se eu especifiquei esse ano, só faz sentido trabalhar com artigo definido de. Vocês concordam comigo? Por quê? Porque esse artigo é usado antes de um substantivo tomado no sentido específico da palavra. Tá, Daniel, por que você está fazendo essa observação? Porque, gente, lembrando dessa aplicação do artigo definido de, você fica apto a eliminar 50% das alternativas. Você já pode descartar a letra C, porque não faz sentido usar o artigo indefinido and, e também já pode eliminar a letra D, porque não faz sentido usar o artigo indefinido a. Já sabemos que a primeira lacuna vai ser preenchida com o artigo definido de. Continuemos a leitura. The year, já vou ler agora encaixando o artigo na sua posição correta. The year 1665 was very bad for England. O ano de 1665 foi very bad, foi muito ruim para a Inglaterra. Ponto. Aí ele traz uma segunda lacuna abrindo a oração seguinte, tá? Aí depois da lacuna tem a palavra epidemic. Ora, essa palavra é cognata, você facilmente associa essa palavra a epidemia ou surto. O fato é o seguinte, epidemic é uma palavra iniciada por som vocálico. Se é iniciada por som vocálico, a gente tem que usar o artigo indefinido and e não o artigo indefinido a, o que já faria com que nós eliminássemos a letra A. Vocês concordam?
Por exclusão, já sabemos que a resposta correta é a letra B. Mas só para confirmar a última lacuna, ele diz an epidemic of, uma epidemia de, aí eu quero dizer, uma terrível doença. Olha a palavra que vem depois da terceira e última lacuna, é a palavra terrible. Terrible é uma palavra claramente iniciada por som consonantal. Sendo assim, nós vamos usar o artigo indefinido a, o que confirma, tá, a nossa desconfiança inicial de que a resposta correta seria a letra B de bola. Prontos para a última questão? Na última questão, novamente, nós iremos mesclar os artigos. Então, vamos lá. De novo, concentrem-se no enunciado. Não esqueçam o que diz o comando da questão. Choose the best alternative to complete the blanks in the text. Então, escolha a melhor alternativa para completar as blanks, as lacunas no texto, tá bom? Aí nós temos um pequeno fragmento textual, onde você encontra 4 lacunas e você precisa preenchê-las usando os artigos. Vamos lá? Esse discurso é de uma pessoa, teoricamente, do sexo feminino. I am from New Zealand. Eu sou da Nova Zelândia, vírgula. Which is, que é, e aí, gente, eu quero dizer que é um país que está no Oceano Pacífico ou o país que está no Oceano Pacífico. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho mais apropriado a gente usar o artigo indefinido a, porque não tem só um país no Oceano Pacífico, são vários, tá? Então, assim, eu não posso especificar usando o artigo definido de. Então, eu já penso, já cogito a hipótese de eliminar as letras B e D de dado. Só que eu também, vocês podem contra-argumentar, não, Daniel, mas eu queria dizer o país que está no Oceano Pacífico. Então, tudo bem, eu vou deixar em aberto, eu posso trabalhar com qualquer um dos artigos, tudo bem? Aí eu vou para a segunda lacuna. Aí a segunda lacuna vai me ajudar muito. Por quê? Porque depois dela tem Pacific Ocean, Oceano Pacífico. Ora, Oceano Pacífico, a gente estudou uma regrinha que diz que usaremos o artigo definido de antes de nomes de, lembrem, rios, mares, oceanos, desertos e cadeias de montanhas. São estas 5 aplicações. Aqui nós temos claramente a presença de um ocean, um oceano, Pacific Ocean, o que já faz a gente trabalhar com o artigo definido de. Percebem, ó? Com essa informação, a gente consegue eliminar o item A, porque não tem na segunda opção de preenchimento D. Já pode eliminar a letra B de bola. Podemos eliminar a letra D de dado. E, de novo, com a segunda lacuna de 4, a gente já matou a questão. Mas sigamos em frente. Aí ele diz, Wellington is, tracinho, name of, tracinho, capital of my country. Agora ele está falando de uma cidade, a cidade de Wellington, que é a capital da Nova Zelândia. Olha o que ele diz, ó. Wellington is the name of. Perceberam que ele está especificando? Não é um nome qualquer, é o nome da capital do meu país. Então, se você parar para perceber, se você notar direitinho, as 2 últimas lacunas devem ser preenchidas, ambas com o artigo definido de. Por quê? Porque nos 2 casos eu especifiquei o substantivo. Se não, vejamos. Eu especifiquei o substantivo name, dizendo que é o nome é o nome da capital do meu país, e eu especifiquei também a palavra capital, porque não é uma capital qualquer, é a capital do meu país. Perceberam? Então, com isso, a resposta correta é a letra C de casa. Eu me despeço por aqui com a certeza de que você conseguiu assimilar esse conteúdo direitinho e já está preparado para colocar isso em situação de prova, tá bom? Um abraço, pessoal.